Muito bem, amigos da TV vazealegre.com, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de boa sorte para todos vocês. Estamos chegando aí com mais uma live aqui do nosso canal, nesta tarde de quarta-feira. Bom demais reencontrar você, tá? Que seja uma quarta-feira maravilhosa, abençoada, cheia de coisas boas na sua vida, é o que a gente deseja sempre. Bom, trabalhamos em nome de Super Gás Brás, a entrega mais rápida da cidade, sempre pronta para atender você. Só você ligar que o pessoal vai estar pronto aí para atender você. Também no oferecimento de Pit Stop Skol e de ADL Link Telecom. Bom, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, graças a Deus, né? Reencontrando aqui mais uma vez para mais uma live e mais uma vez com a nossa colaboradora aqui, nossa parceira Tatiane Costa, né? Mais uma vez com a gente aqui. Tudo bom, Tatiane? Tudo bem. Bom, vamos falar hoje sobre um assunto que eu acredito que nos atinja de vez em quando, porque pelo menos eu de vez em quando sinto assim, aquilo que eu acho que é angústia, né? Afinal, o que é angústia e por que ela nos afeta às vezes, né? Por que ela nos faz sentir coisas assim estranhas, né? Que é isso que a gente vai começar perguntando para a Tatiana. Tatiana, a angústia é assim como a ansiedade ou outras questões da saúde mental, é algo normal, é algo anormal, enfim. O que é angústia? Como é que a gente pode definir? Estou com angústia. Assim como a ansiedade faz parte, é natural. Então, assim como a gente já falou outras vezes que tem a ansiedade funcional, tem a angústia no mesmo sentido. Então, é um sentimento que todo mundo já teve ou tem, alguns com mais frequência, alguns com mais intensidade, e se confunde muito com a ansiedade. Então, uma diferença sutil entre elas é que, geralmente, a angústia tem um peso de passado, a ansiedade ela está mais relacionada ao futuro. Ah, isso é interessante. Só que elas se confundem no que a pessoa sente fisicamente. Então, é muito comum confundir, são parecidos. As pessoas falam muito, quem tem angústia e tal, quem tem depressão e quem tem síndrome do pânico, por exemplo, sofre muito mais com isso. Mas aí já é uma angústia, assim como a ansiedade, disfuncional. Então, ela já não está mais me ajudando em nada, ela já não está mais sendo algo que eu consigo superar comigo por mim próprio. Não. Ela já interfere no meu dia a dia. Mas, basicamente, a angústia ela tem um fundozinho de passado e a ansiedade ela está muito relacionada ao futuro. Pronto. Me parece, eu não sei, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas o que eu sinto quando eu digo que estou angustiado, quando eu acho que estou angustiado, eu digo que eu estou com um arroxo no peito, né, aquela sensação ruim, né, de que algo ruim aconteceu. Às vezes a gente mistura achando que vai acontecer, né, mas está sempre muito ligado a coisas íntima, assim, do convívio da vida da gente, do relacionamento, seja na família ou com parceiro ou parceiro, aquela coisa dos próprios relacionamentos ou decepções, enfim, né, coisas que você não conseguiu realizar. Então, essa angústia, essa dor no peito é o que geralmente as pessoas dizem que é uma angústia, né? Sim, a principal característica que as pessoas relatam é esse aperto no peito, é esse incômodo relacionado a essa área, junto com uma questão parecida com falta de ar, que aí é muito comum na ansiedade. Algumas outras pessoas, elas conseguem, ao mesmo tempo, elas têm os sintomas angustiantes, que a gente chama, somados a fatores ansiosos. Por quê? Naturalmente, uma coisa, é aquela história, uma coisa chama a outra. Então, ao me sentir angustiado, eu disparo um alerta ansioso. Então, geralmente, quando a gente experimenta sentimentos angustiantes, automaticamente a gente também experimenta sentimentos ansiosos, porque são coisas que se misturam. A ansiedade é quando o nosso corpo entende que ele está em perigo por algum motivo. É acionado o mecanismo de ansiedade, luta e fuga. A angústia acaba sendo um gatilho para esse disparo, porque aquele sentimento tão ruim faz o meu cérebro entender que eu preciso lutar contra alguma coisa que está me ameaçando. Então, naturalmente, eu disparo o mecanismo de ansiedade junto. Por isso que elas se confundem bastante. Todo mundo vai passar por essa experiência de angústia em algum momento da vida. A angústia natural, digamos assim, ela
eu consigo driblar, eu vivencio o sentimento ruim, a sensação ruim, mas eu consigo driblar aquele sentimento a partir da contextualização do que eu estou vivendo. Então, eu consigo enxergar novas possibilidades, novas probabilidades. Eu sofro pelo que eu tenho que sofrer e aquilo passa. Em pessoas que experimentam a angústia já de forma patológica, ela se fixa naquele sentimento e ele não passa. Então, pessoas que têm, não é uma regra, óbvio que não, mas pessoas que têm problemas ansiosos, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, enfim, elas estão sempre com uma questão mais no futuro. As vivências angustiantes, elas também, apesar da angústia ter um fundo de passado, mas ela tem a ver com questões futuras. Então, eu pego situações já vividas e eu coloco aquele sentimento já vivido em algo que ainda não aconteceu. Pessoas com vivências depressivas, por exemplo, elas têm uma angústia de passado, de fato, porque o depressivo ele se fixa em algo passado e ele não tem uma perspectiva de futuro. Então, já é uma vivência diferente, mas já são vivências patológicas, já são vivências adoecedoras. Ela se fixa na angústia e ela não consegue elaborar aquilo de forma a se livrar daquele sentimento. Eu, quando sinto esse negócio, que a gente agora eu estou sabendo que é angústia, né? Uma chorada faz bem, não faz? Dá uma aliviada boa, não dá? Sei que tem outras coisas, mas me parece que de imediato assim, quando dá aquela vontade que você segura, é pior do que você não chorar, não botar para fora, né? Geralmente, essa angústia natural vivenciada é por um momento, por uma situação que me causa sofrimento de fato. Então, sofrer faz parte. Aí eu preciso, de fato, vivenciar aquele sentimento ruim, daquela situação ruim, para que eu consiga elaborar e aí passar daquela situação para outra subsequente. O problema é quando eu me fixo no sofrimento e não permito que ele passe, não consigo fazer com que ele passe. E aí eu me fixo só na sensação ruim, no que é ruim. Uma tendência de quem passa por esse tipo de situação é tentar evitar coisas ou situações que acha que vão desencadear sentimentos angustiantes ou ansiosos. E aí eu começo a me isolar cada vez mais para evitar situações que ou eu associei que naquela situação anteriormente eu me sentia assim, ou que eu acho que vai acontecer. Esse é um sinal claro de que essa vivência de angústia ou de ansiedade, ela já não é natural. Quando eu vivencio, porque eu tenho um motivo para vivenciar, eu consigo sofrer, sentir aquilo que é ruim, mas eu consigo elaborar e passar aquilo para adiante e resolver aquela situação e aquilo para de me incomodar, é o natural, o habitual, todo mundo vai passar por isso. Quando eu me fixo naquilo, aí já é uma vivência adoecedora. Por exemplo, quando a gente sabe que uma pessoa vai passar por uma cirurgia, numa situação como essa, vai passar uma cirurgia, então, geralmente a gente pode estar ansioso, né, e diz que é angustiado, né? Então a tendência da gente é confundir realmente, né, porque é o que ainda vai acontecer, né? Isso, Né? Porque são Mas sentimentos que se o misturam. medo está presente sempre, né? Me Isso, parece? isso. O medo é o mecanismo de ação sempre, tanto para um como para outro. Então, nesse exemplo que tu citou, eu posso me sentir angustiado a partir de uma vivência anterior, de situações anteriores que me foram ou traumáticas ou situações semelhantes que eu já passei. Eu vivenciei uma situação ruim naquilo, mas ao mesmo tempo eu estou me sentindo ansioso por algo que ainda não aconteceu e a probabilidade de dar errado, porque a ansiedade ela sempre dispara a sensação de dar errado, do que vai acontecer que possa ser ruim. Então, nessas situações, na maioria das situações, a angústia ela está misturada com a ansiedade. Estão juntas ali, né? E aí é bem difícil separar, ela na maioria das vezes estão juntas. Uma dispara a outra, e aí elas acabam sendo um processo meio que misturado. Mas sempre com essa questão. O depressivo, por exemplo, você consegue separar mais, porque o depressivo, na maioria das vezes, tem as depressões mistas com ansiedade, aí já não entra nisso, mas a depressão crônica, por exemplo, ele já consegue vivenciar muito mais a angústia separado do fator ansiedade, porque o futuro para ele não importa. Ele vive de passado e o futuro não interessa. Então, o que ele vivencia é muito mais angústia do que ansiedade. Já em outras situações, a maioria das pessoas vivencia a angústia, mas já muito misturada com a ansiedade.
Pronto. Agora, uma coisa certa, é uma coisa que dói. A gente é praticamente física. Eu não sei se é a resposta do corpo ou da mente dizendo que tem algo errado ou que você está incomodado com algo, mas aquilo dói de fato. Não é uma coisa de brincadeira assim. Às vezes você tem a impressão até de, sei lá, que vai sentir uma coisa maior, né? Mas tem essa característica mesmo de uma dor como se fosse física ou é Física. física mesmo? Não sei. Muitas vezes há dor física, porque mente e corpo não são dissociados, são uma entidade única. Então, o que afeta o corpo afeta a mente afeta o corpo. Então, em muitas situações de angústia ou ansiedade, o conjunto inteiro, os neurotransmissores no nosso cérebro, eles são afetados. Então, alguns são produzidos a mais, outros são inibidos. E aí, essa produção ou não, e essa liberação ou não de neurotransmissores, ela interfere diretamente no funcionamento do corpo. Então, tanto uma como outra, elas causam efeitos físicos, de fato, porque o meu corpo entende que ele precisa se preparar de alguma forma para algo que não é comum e que não está certo. Então, ele vai agir da forma que ele acha que é adequado. Como não existe esse perigo e esse impacto real, de fato, ele promove ações para atacar coisas que não existem. Então, ele acaba atacando ele mesmo. E daí a gente sente os sintomas físicos, de fato, de toda essa vivência. Pronto. Como questões que a gente já falou, tanto aqui, depressão, ansiedade, também quando a pessoa está angustiada, não adianta estar dizendo, não, não fica assim, não é assim, não, isso vai passar, não. Ela vai sentir aquele nem que não queira, né, Tatiana? Não adianta também ficar. Me parece que tem que passar por aquele processo, né? É necessário passar por esse processo. Então, o sofrimento, ele não é algo evitável. Por mais que acho que uma das coisas que o ser humano mais busca é evitar o sofrimento. O sofrimento não é evitável. Eu não consigo evitar o sofrimento do outro e o outro não consegue evitar o meu. As formas de vivenciar o sofrimento são individuais também. Então, eu preciso passar por aquele processo. Eu posso necessitar de ajuda para passar o processo? Posso. Mas não fique assim, não resolve nada. E muitas vezes potencializa ainda mais esse sentimento, porque quando o outro diz não fique assim, é como se fosse algo simples para eu resolver, era só não ficar assim, mas eu não consigo. Então, às vezes, desencadeio outras sensações tão ruins quanto de impotência, e aí, dependendo de como seja a pessoa e dos gatilhos psicológicos que ela já tenha, pode ser um agravante para algumas situações já instaladas, esse tipo de ação, esse tipo de comportamento. Então, eu preciso passar por aquilo da melhor forma. Elaborar o processo, eu preciso estar nele para elaborar. Então, eu preciso passar por aquilo. Vai ser ruim? Sim. E aí, por que a gente cita muito a questão da síndrome do pânico nisso? Porque é a vivência básica da síndrome do pânico. É uma sensação ruim que eu não consigo justificar de onde veio, mas ela está aqui. E depois eu fico com medo de sentir aquilo de novo. E aí aquilo me deixa ansioso e aí vai disparando outras crises. Na vivência natural, da forma natural, esse medo subsequente ele não acontece, porque eu consigo elaborar e perceber de onde veio, por que veio e o que eu posso fazer para passar por aquilo. Na vivência patológica, geralmente eu não consigo fazer isso sozinho. E aí, sim, eu vou precisar de ajuda terapêutica, muitas vezes de ajuda farmacológica. Por quê? Porque eu não vou conseguir atravessar aquilo sozinho. Tá certo. Bom, deixa eu dar um recadinho aqui pro pessoal. Olha, pessoal, tá chegando aqui em Vaz Alegre o Home Service Med, viu? Cuidando bem da sua saúde aí, tá? O pessoal vai ofertar para o pessoal, né, para a população aqui de Vaz Alegre, serviço de enfermagem e também de cuidadores, né? Também acompanhamento hospitalar. Precisa de alguém para ir para o hospital, você não pode, precisa colocar alguém lá, eles vão ter esse serviço disponível. Atendimento domiciliar também e vão realizar vários procedimentos clínicos. E amanhã a gente vai estar conversando com o pessoal aí, portanto, da Home Service Médica, eles vão explicar tudo direitinho como é que vai funcionar aqui em Vaz Alegre, viu? Portanto, amanhã às 18 horas a gente vai fazer uma live com eles para que você possa ter todas essas informações, viu? Está chegando, portanto, aí, aqui em Vaz Alegre, o Home Service Med, cuidando bem da sua saúde. Tatiane, tem alguma coisa a ver com baixa autoestima, esse medo que a gente não consegue, assim como a gente sabe que
na depressão, na ansiedade, tem muito a ver, às vezes, com a autoestima, como você lidar com as situações, essas angústias que aparecem de forma recorrente, a pessoa vive angustiada, todo mundo tem um motivo para estar angustiada, tem a ver com essa questão da autoestima, de alguma coisa que ela não resolve, alguma coisa que ela passa diariamente, semanalmente, mensalmente, e ela não resolve aquele conflito, e isso acaba gerando essa angústia recorrente. Não necessariamente com a autoestima. Talvez uma das primeiras coisas que a gente falar aqui que não tem a ver diretamente com a autoestima seja essa de hoje. Óbvio que a autoestima ela interfere em tudo, em todos os processos. Mas a vivência da angústia ela não é diretamente relacionada à autoestima. Ela está muito mais direcionada ao fundo de vividos, às questões que eu já vivenciei, como eu vivenciei, e à ansiedade em si, a como eu determino que serão as coisas futuramente. Então, pessoas que têm um discernimento maior de saber que há probabilidade de dar certo, como há probabilidade de dar errado, e aí vamos ver no que dá, dificilmente elas passam por situações angustiantes, impactantes. Elas não estão imunes a vivências de angústia, mas não tão impactantes a ponto de paralisar, como muitas outras pessoas. Pessoas que têm um nível de pessimismo maior, e aí elas sempre estão tentando antecipar situações catastróficas, que é uma vivência mais ansiosa, comumente elas têm uma vivência de angústia muito mais forte, muito mais presente. Porque o fundo de vividos dela tem muito mais a ver com situações pessimistas, com situações ditas ruins. Então, é natural que ela recobre mais sentimentos ruins do que bons. Mulher se angustia mais do que homem? Ou É meio que cultural. Então, a mulher ela foi meio que ensinada a ser mais sensível, a sentir mais, e o homem é ensinado que tem que ser mais duro, que não pode sentir. Então, muitas vezes os homens vivenciam situações de angústia, mas não relatam ou não vivem aquele sofrimento por ter medo de sinalizar fraqueza. As mulheres, elas estão mais habituadas a demonstrar os sentimentos e aí elas conseguem vivenciar e externar essas situações muito mais fácil. Mas não é um determinante, é mais uma situação cultural do que um determinante. É igual, digamos assim. pronto, alguém pode ter de forma genética essa possibilidade de ser uma pessoa mais angustiada, ter mais crise de angústia? Sim, todas as... E aí não só... A gente já está falando na angústia, que já gera patologia. Então, todos os adoecimentos psicológicos, eles têm um fundo genético muito marcante. Eles não são determinantes. Então, o fato de eu ter essa herança genética não significa dizer que eu vou desenvolver determinada patologia. Não. Mas é um gatilho a mais, é um gatilho adicional. Geralmente, essas pessoas, elas têm uma carga genética referente a esse tipo de processo, então elas têm uma tendência maior a ter esse tipo de vivência desde que os outros gatilhos sejam acionados. Então, essa carga genética ela é muito importante nesse desenvolvimento desse tipo de situação. Pronto. Mais uma vez a gente chega a uma conclusão aqui, né, Tatiana, que essa coisa de saúde mental tem muito a ver com a forma como a gente lida com as situações do dia a dia, né? Ou seja, muitas vezes as coisas são desencadeadas no nosso emocional, na nossa mente, dependendo muito de como a gente vive, né? De como a gente lida com as situações. Ou seja, sempre chega, me parece, ao mesmo ponto, ou seja, negligenciar aquilo que a gente sente e pensa e a forma como a gente lida com as situações. Como, por exemplo, você está falando, os homens geralmente inventam que não estão sentindo nada, pode estar o peito arrochado, mas não solta uma lágrima, que é para não demonstrar fraqueza. E isso pode ser uma discussão muitas vezes em casa, com a mulher, pode ser um problema no trabalho, uma vontade de dizer alguma coisa, mas não diz. Quer dizer, essa forma de negligenciar as emoções acabam gerando muito esse tipo de coisa, né, de reação na saúde mental, né, a angústia, a ansiedade, a depressão. Né? Exatamente. Esse negligenciar da saúde mental é o que favorece muito mais os adoecimentos. Então, é óbvio que a carga genética influencia, os gatilhos ambientais e comportamentais influenciam. São vários fatores para desencadear um adoecimento psicológico. Mas, negligenciar o que eu vivo, os sofrimentos pelos quais eu passei, ou a forma como lidar com as situações, sejam situações cotidianas ou situações mais marcantes. Negligenciar isso é o gatilho adicional para acionar os outros que já estão lá sem que eu saiba. Então,
é uma predisposição muito maior ao desenvolvimento desse tipo de adoecimento. Sem saúde mental, não resta nada. Então, a mente influencia diretamente sobre o corpo e o corpo diretamente sobre a mente. Por isso que algumas pessoas com adoecimentos físicos, especificamente físicos, muito graves, com uma saúde mental bem trabalhada e bem fortalecida, ela consegue lidar com aquele processo muito melhor do que outras pessoas com um adoecimento físico mais simples, mas com uma saúde mental deteriorada. Então, ela consegue ser muito mais adoecida do que aquela pessoa que biologicamente deveria estar mais doente. Então, a saúde mental influencia diretamente em tudo. E é uma coisa que eu digo sempre na clínica, que se eu estou bem, eu consigo estar bem para qualquer pessoa. Tudo flui mais fácil quando eu estou bem comigo. Parece que tudo é mais simples. Mas no dia que eu amanheço, que eu não estou muito legal comigo, parece que tudo é mais trabalhoso e tudo é mais difícil. Mas às vezes a rotina é igual. Sou eu que estou diferente e não os outros. Então, as pessoas, elas falam muito em ajudar. Não é porque eu preciso ajudar meu pai, eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso... Certo. Mas tu se ajudou já? Porque tu só vai conseguir ajudar outra pessoa se tu estiver bem. Sem tu estar bem, tu não consegue ajudar ninguém. Então, eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida e não os outros. Porque só assim eu vou conseguir estar aqui para os outros. Muito bem. André Souza pergunta assim, quais são os sintomas da ansiedade? Nesse caso não for tratada essa ansiedade, ela pode evoluir para uma depressão, né? Que foi tema de outros vídeos já nossos aqui, mas é importante a gente sempre alertar. Todo dia parece que tem alguém que está lidando, conhecendo a ansiedade, né? Tá querendo saber porque tá sentindo alguma coisa que acha que é, né? Não é que a ansiedade cause depressão. A vivência ansiosa, não tratada, ela acaba trazendo várias comorbidades, que a gente chama. Então, viver constantemente ansioso, com os pensamentos e comportamentos ansiosos, pode desencadear uma depressão, não porque ela cause, mas pela forma como eu vou vivendo e o desgaste que aquilo vai causando em mim. Então, os sintomas de ansiedade são aqueles que a gente já falou várias vezes aqui, os sintomas físicos, suor frio, tremor, taquicardia, falta de ar, são os sintomas mais básicos. Lembrando que cada vivência é única e cada pessoa sente a ansiedade de uma forma, mas o pensamento acelerado, a visualização constante de situações que ainda não aconteceram, o pensamento catastrófico de que tudo vai dar errado e sempre na pior perspectiva, o medo de ficar louco, o medo de morrer. Então, já são situações de crises ansiosas. E aí, quando se vivencia isso de forma constante e eu não consigo identificar o porquê disso, aí já é um sinal de que eu preciso procurar ajuda porque alguma coisa já está errada. Pronto, a Alzira Galdino diz, eu tinha uma vida bem corrida e está com 3 meses que eu estou tomando o remédio para ansiedade, mas ainda tem hora que meu coração vem à garganta. Eu digo, aí você... A ansiedade ela diz, a ansiedade é a pior coisa do século, quer dizer, é uma sensação muito ruim mesmo, né? Para quem sente. E é cada vez mais comum a ansiedade da forma patológica, da forma não funcional, é cada vez mais comum, independente da idade. Então, o que aparece para a gente muito mais são crianças cada vez mais jovens com crises de ansiedade, com sintomas depressivos e os pais não percebem ou não entendem por que aquilo está acontecendo. Então, é cada vez mais comum e o ritmo de vida que a gente leva e a forma como a gente leva, o aceleramento que a sociedade tem hoje, essas tecnologias e tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, tudo é muito visual, tudo é muito de aparência, e isso interfere diretamente na saúde mental das crianças. Então, é preciso dar esse alerta de que se olhe pela saúde mental das crianças, quebrar o preconceito e o paradigma de que criança não pode tomar remédio, criança não precisa ir para psicólogo, porque quanto antes identificado e trabalhado, melhor vai ser a vida dela quando adulta. Diferente de eu deixar cronificar e aí eu ser um adulto com vários outros adoecimentos e não só uma questão com ansiedade. É porque às vezes o pai ou a mãe sentiu, não, mas isso aí com o tempo passa, né? Não precisa aí é bobagem. Mas ainda então, hoje sente e ainda hoje tenta esconder certas coisas. Pois aí negligencia a saúde da criança, né? Pode ser de uma forma até que não é maldosa, obviamente, né? Inconsciente, mas sabe que aquilo não é bom e que a criança poderia ser poupada muitas vezes e passar por algumas situações que ela pode desenvolver no futuro, né?
Abraço para Ana Lúcia lá em Fortaleza, né? Ela mora em Fortaleza, está com a gente. Rosenberg Melo também está assistindo com a gente. Tatiana, o que, que a gente diz então? Quando a pessoa diz que está angustiada, que está sofrendo, que está passando por uma dificuldade nesse sentido, que está sentindo isso, uma conversa às vezes ajuda, mas é sempre bom estar de olho, porque se aquele passar do limite é preciso realmente procurar ajuda profissional. Sim, é aquela coisa, a angústia é algo que precisa ser vivido e principalmente quando há o acontecimento que gera essa situação, mas eu preciso dar o alerta precisa ser acionado se aquela vivência é constante, se aquela vivência não justifica a forma como eu estou sentindo e se não há um motivo específico para que aquela sensação surja. O famoso surgiu do nada. Nunca é do nada, mas eu não consigo, naquele momento, identificar uma situação, uma ocorrência para que eu esteja sentindo aquilo daquela forma. Então, nesses casos, aí sim, eu preciso buscar ajuda, porque aí não dá para reverter sozinho. Uhum. A vivência comum, natural, fisiológica até da angústia, sim, eu consigo driblar e eu consigo lidar com ela. Não fugir, vivenciar e passar por ela, elaborar aquilo. Então, para que isso aconteça de forma natural também, para além da situação de adoecimento, eu preciso ter boas práticas de vida. Então, eu preciso ter o hábito de conversar com pessoas, eu preciso levar a minha vida de uma forma leve, dando atenção a mim e não só aos outros. E aí são coisinhas pequenas, aquela questão do exercício físico, da higiene mental, higiene do sono e tal, para que eu tenha um cuidado comigo, para que essas situações pontuais ocorram, mas aí elas passem e elas passem da melhor forma para mim. Pronto. Por exemplo, agora nesse negócio do coronavírus, eu ficava assistindo tudo no mundo do coronavírus, internet do coronavírus, o cara estava ficando angustiado já, aquele negócio. Aquela falta de perspectiva. Eu parei. Não estou mais vendo jornal, pelo menos a parte dos coronavírus, eu vejo assim por cima, tudo mais. Tem gente tem que dar uma mão aliviada também, né, Tatiana? Porque senão o negócio não fica bom não, né? Tem que enfrentar a realidade, obviamente. Agora, toda hora, né? Toda hora o cara está também. Né? Acaba que o excesso, e aí é um exemplo bem prático de como a angústia se mistura com a ansiedade. Então, eu vou vivenciando essa realidade, e aí os mortos vão aumentando, e o comércio não vai abrindo, e não sei o que, aquele monte de coisa. Eu vou ficando ansioso por conta de tudo que possa vir, e vou ficando angustiado pela falta de perspectiva de como será. Então, é uma vivência que acaba se misturando. Uhum. Pois é, pessoal, eu sei que a gente diz para você o seguinte, né? Se você está angustiado, está com ansiedade, está com sintomas ruins, estão fazendo você sofrer, procure ajuda profissional. Não tem outro caminho. Se você ficar achando que vai passar por passar, não. Você tem que encontrar a razão disso, se existe uma razão, se não existe, onde é que está vindo isso. E só quem pode te orientar de forma correta, né, para que você possa ficar bem o mais rápido possível, é uma profissional. Então, Tatiana Costa vai falar para vocês agora, para a gente, o dia, o horário que ela atende, enfim, e os locais. Uma coisa bem comum que tu falou agora, eu lembrei, é que às vezes as pessoas até procuram o profissional. Aí elas vão àquela sessão, aí elas se sentem muito, muito bem depois daquela sessão, aí dizem, não preciso mais, não vou. Aí só vai de novo quando está muito, muito mal de novo. Então isso é um ciclo que não vai encerrar nunca. Ela nunca vai ficar bem, porque ela só vai quando ela está muito, muito mal. Então é uma sequência, é um tratamento de fato. Eu posso estar me sentindo muito, muito bem, mas eu preciso continuar para que eu consiga saber, quando eu ficar mal, voltar a ficar bem. Pronto. Tem que receber a alta, né? Como qualquer outra consulta, né? Tem que receber a alta da psicóloga, né, pessoal? Porque aí você acha, não, fui me sentir tão bem, conversei bastante, logo desabafou, encontrou uma orientação, obviamente que é provável que você saia de lá melhor. Mas daqui a pouco você começa sem saber de novo, se perde de novo na lida do dia a dia, começa a se achar, não foi até o final, né? Porque eu imagino que você vai também procurar as razões junto com o paciente, dizer, olha, eu acho que o caminho é esse, né? Pode ser isso, a pessoa analisar questões das terapias, né? Então a pessoa vai da primeira vez acha que aí não vai, não resolve mesmo, viu? A gente tem que voltar algumas vezes. Então, infelizmente, é mais uma negligência, né? Isso. É como o camarada que vai lá com a dor de cabeça, aí o médico passa o remédio, ele vai e volta, fica em casa, está bem, daqui a pouco não cuida, né? O médico às vezes passa exame, passa alguma coisa, ele não volta, não dá mais retorno, porque estou bem, não, está tudo bem. Daqui a algum tempo lá vem de novo, né? Aí lá vai ele voltar, né?
com a carga bem maior, porque Isso, aí já estou muitas com isso, vezes, né? se tivesse sido resolvido lá atrás, seria bem mais simples. Aí, quando eu deixo, surgem outras coisas, ou agrava o que já tinha, que torna bem mais complicado. Então, a gente já voltou com os atendimentos presenciais, mas ainda tem o atendimento online, para quem prefira, e o telefone para contato é o 9625-1227. Pronto, chegou uma perguntinha aqui, só a gente encerra você respondendo essa pergunta aqui, deixa eu ver. Érica Helena, boa tarde, está com 3 meses que meu sogro tá falando, fica falando coisa com coisa, né? Os remédios dele não estão mais fazendo efeito e ele nem dorme de noite, passa a noite querendo comer, quando ele não fala que quer almoçar, ele fala que quer jantar, os remédios de dormir não faz ele dormir, né? Já levei no psiquiatra, mas não resolveu nada. Mas aí me parece que já está com um tratamento, com alguma coisa, é preciso, né? Não tem jeito, né, Precisa Tatiana? avaliar se é um caso de demência, por ser idoso, e aí pode ser que o psiquiatra não resolva, mas tem que ser um neuro. Ou então, com quanto tempo faz que está o tratamento, quais são os medicamentos, para ver se eles voltam a fazer efeito. É bem relativo, desde quando está assim, se já é anterior a esses 3 meses e com 3 meses piorou e tal. Então, é uma avaliação bem mais profunda, mas talvez seja necessário procurar um neuro. Não adianta ficar com ele em casa sem saber o que está fazendo, o que está sentindo, né? Tem que procurar, não adianta, né? Tem que procurar alguém, uma orientação, enfim, pedir uma orientação profissional. Sempre isso que a gente diz, procura orientação profissional, né? Para ver se alivia aí um pouco. Abraço para a J. Maci também, que chegou agora. Abraço. Bom, Tatiana, obrigado então e até semana que vem, viu? Até. Mais uma vez, obrigado aí pela participação com a gente, por nos orientar tão bem, tanto aí para a gente aprender. Agora eu já sei, quando eu estiver sentindo algumas coisas, não é ansiedade, é angústia, né? Dá para dar uma diferenciada já, né? E é normal, passa, pode passar, vamos trabalhar para passar, né? Abraço, pessoal. Daqui a pouco eu volto com o secretário de Educação, Antônio Fernandes, falando sobre, né, a premiação Escola Nota 10, que o Vaza Alegre teve 12 escolas aí que foram contempladas com esse prêmio do governo do estado. Já já ele vai estar com a gente. É rapidinho, vou só reconfigurar aqui a live e a gente volta então para ficar mais um pouquinho com vocês nesta tarde de quarta-feira. Até já, pessoal.